Existe uma doença que já matou mais gente do que as duas guerras mundiais juntas, que volta todos os anos, mesmo depois de mais de 100 anos de vacinas, antibióticos e uma explosão de avanços médicos, e que apesar de tudo isso, a ciência nunca conseguiu curar de vez. Estamos falando da gripe. E a razão por trás disso é muito mais estranha e mais fascinante do que qualquer um imagina. Para entender por que isso acontece, primeiro precisamos entender o inimigo. A gripe é causada por um vírus chamado influenza, e diferente de outras doenças que o corpo aprende a vencer de vez, esse vírus tem uma característica quase única. Ele muda de forma constantemente. Os cientistas chamam esse processo de deriva antigênica. Toda vez que o vírus se copia dentro de uma célula, pequenos erros acontecem nesse processo de cópia, e cada erro altera ligeiramente a superfície externa do vírus. É como se, a cada nova geração, ele trocasse uma peça de roupa, o suficiente para que o sistema imunológico, que aprendeu a reconhecer a versão antiga, não bata o olho e reconheça a nova. É por isso que pegar gripe uma vez não te protege para o resto da vida, e é por isso que todo santo ano você precisa tomar uma vacina diferente. Só que existe uma segunda forma de mutação, muito mais perigosa, chamada de rearranjo antigênico. Aqui não estamos falando de pequenos ajustes, e sim de uma trombada genética completa. Quando duas cepas diferentes do vírus, geralmente uma de origem humana e outra vinda de aves ou porcos, infectam a mesma célula ao mesmo tempo, elas podem trocar pedaços inteiros do próprio material genético e criar uma versão totalmente nova, que o sistema imunológico humano nunca viu antes. Foi exatamente esse mecanismo que deu origem à pior pandemia de gripe já registrada na história, a chamada gripe espanhola, de 1918. E aqui já está o primeiro gancho que praticamente ninguém conhece. A gripe espanhola nunca foi espanhola. Em 1918, o mundo estava no auge da Primeira Guerra Mundial, e países como Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra censuravam qualquer notícia que pudesse abalar o moral das tropas, incluindo relatos sobre a doença que já se espalhava nos quartéis. A Espanha, neutra no conflito, não tinha essa censura, então os jornais espanhóis foram praticamente os únicos do mundo a noticiar livremente os casos. O mundo inteiro passou a associar a doença à Espanha, mesmo os primeiros registros apontando para um acampamento militar no estado americano do Kansas, o Camp Funston, como possível ponto de partida. E isso leva a outro fato pouco contado. A própria guerra ajudou a espalhar a doença pelo planeta. Milhões de soldados se movimentando entre continentes, amontoados em trincheiras e navios, criaram um cenário perfeito para um vírus respiratório se espalhar numa velocidade nunca vista. Historiadores estimam que a gripe espanhola infectou cerca de 1/3 da população mundial da época, e as mortes variam entre 50 e 100 milhões de pessoas, mais do que toda a Primeira Guerra Mundial somada. Só que existe um detalhe ainda mais perturbador. A maioria das doenças respiratórias mata principalmente crianças e idosos, com sistema imunológico mais fraco. A gripe espanhola fez o oposto. Matava principalmente adultos jovens e saudáveis, entre 20 e 40 anos. Durante décadas, os cientistas não sabiam explicar isso, até desenvolverem a teoria da tempestade de citocinas. Em pessoas com sistema imunológico mais forte, o próprio corpo reagia de forma tão violenta ao vírus que a resposta imune acabava destruindo os pulmões antes mesmo do vírus terminar o trabalho. Em muitos casos, não era o vírus que matava, e sim o próprio corpo se defendendo demais. A pandemia também não veio de uma vez só. Aconteceu em pelo menos 3 ondas, entre 1918 e o começo de 1919, e a segunda onda foi de longe a mais mortal, o que pegou os médicos da época completamente de surpresa. E aqui chega o primeiro grande momento de virada dessa história. Décadas depois, cientistas queriam entender o que tornava aquela cepa tão letal, mas o vírus original já havia se extinguido. Para estudá-la, pesquisadores foram atrás de corpos de vítimas enterradas no permafrost do Alasca, onde o solo congelado preservou o tecido pulmonar por quase 90 anos. A partir desse material genético, uma equipe liderada pelo pesquisador Jeffrey Taubenberger conseguiu, em 2005, reconstruir o vírus completo em laboratório, um dos experimentos mais
mais arriscados da história da virologia, feito justamente para entender o que tornou aquela pandemia tão mortal. O que eles descobriram foi surpreendente. O vírus reconstruído tinha uma combinação genética extremamente eficiente em infectar células pulmonares profundas, o que ajudava a explicar o dano respiratório causado. Esse experimento também reacendeu um debate que existe até hoje entre cientistas, sobre até que ponto vale a pena recriar vírus extintos e potencialmente perigosos, mesmo em nome da pesquisa. Voltando para o presente, por que com tudo isso que já sabemos, ainda não existe uma cura de verdade para a gripe? A resposta começa com os remédios disponíveis, como o oseltamivir, mais conhecido como Tamiflu. Esse antiviral não mata o vírus como um antibiótico mata uma bactéria. Ele só dificulta a replicação do vírus, o que pode reduzir a duração e a gravidade dos sintomas se tomado logo nos primeiros 2 dias, mas não elimina a infecção na hora, nem impede que a pessoa pegue gripe de novo no futuro. A segunda parte da resposta tem a ver com a vacina. Como o vírus muda constantemente pela deriva antigênica, criar uma vacina permanente seria tentar acertar um alvo que se move o tempo todo. Todo ano, cientistas ligados à Organização Mundial da Saúde se reúnem meses antes da temporada de gripe para prever quais cepas vão circular, e a vacina daquele ano é formulada com base nessa previsão. Às vezes o palpite é certeiro, em outros anos a previsão erra e a eficácia despenca, chegando a menos da metade do esperado. E chega o segundo grande momento de virada. Existe um movimento científico tentando acabar de vez com esse jogo de adivinhação. Pesquisadores em diversos laboratórios ao redor do mundo desenvolvem a chamada vacina universal contra a gripe. Em vez de mirar nas partes externas do vírus, que mudam sem parar, essa abordagem foca numa região interna mais estável, a haste da hemaglutinina, que sofre bem menos mutação. Se essa tecnologia der certo, ela poderia proteger contra praticamente qualquer cepa de influenza, presente ou futura, e talvez acabar com a necessidade de uma dose nova todos os anos. E para deixar claro que a gripe espanhola não foi um caso isolado, o mesmo mecanismo de rearranjo genético já causou outras pandemias de gripe na história recente. Em 1957, a gripe asiática matou mais de 1 milhão de pessoas. Em 1968, foi a vez da gripe de Hong Kong, também com mais de 1 milhão de mortes. E em 2009, o mundo enfrentou a pandemia de gripe suína, de uma nova combinação do vírus que pegou humanos, porcos e aves ao mesmo tempo. Cada uma nasceu da mesma engrenagem, o vírus trocando peças genéticas com cepas de outros animais e criando algo que o corpo humano nunca tinha visto. Hoje, cientistas monitoram de perto outro candidato à preocupação, cepas de gripe aviária, como a conhecida H5N1, que circula em aves e ocasionalmente contamina outros mamíferos. Até agora, ela não conseguiu se adaptar o suficiente para se espalhar facilmente entre humanos, mas é exatamente esse tipo de rearranjo, aves mais porcos mais humanos, que historicamente já deu origem às maiores pandemias de gripe que o mundo já viu. Então, da próxima vez que alguém falar que é um absurdo a ciência ainda não ter resolvido uma coisa tão simples quanto a gripe, agora você sabe a resposta de verdade. Não é falta de esforço, nem de dinheiro em pesquisa. É que o inimigo, literalmente, se transforma mais rápido do que qualquer vacina consegue correr atrás dele. Fica a pergunta, será que, quando a vacina universal finalmente chegar, a gente vai colocar um ponto final numa doença que já matou mais gente do que várias guerras juntas? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana a gente traz uma curiosidade assim, que muda completamente o jeito que você enxerga algo que você achava que já conhecia.